Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de organização do processo de trabalho. Então, o que a gente já trabalhou durante esse bimestre? Nós trabalhamos a definição de administração, as teorias administrativas, o processo de trabalho em enfermagem. Também apresentamos para vocês o processo administrativo e as funções administrativas, e nós demos início à parte de planejamento. Os tipos de planejamento: planejamento tradicional, o planejamento estratégico, e seguimos com o planejamento estratégico em saúde, que é o planejamento estratégico situacional. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa relação entre o profissional enfermeiro trabalhando na assistência versus o profissional enfermeiro trabalhando na parte administrativa e gerencial. Então, nós já vimos em aulas anteriores que o processo de trabalho é qualquer atividade física ou intelectual que é sempre realizado pelo ser humano, cujo objetivo é fazer ou transformar algo. No caso específico nosso da enfermagem, o nosso objetivo, nosso objeto do nosso trabalho é o processo de cuidar. E nesse processo de cuidar, nós temos duas grandes vertentes. Processo de cuidar, no sentido de assistir, o enfermeiro assistencial, e o processo do cuidar no sentido de administrar, administrativo e gestor. Há uma grande, vamos dizer assim, separatividade teórica entre esses dois tipos de profissionais, porém que na prática não existe essa separação. Todo enfermeiro assistencial ele é administrativo, e todo enfermeiro administrativo ele acaba sendo também assistencial. Então, lembra lá, no processo de trabalho de enfermagem, nós temos os objetos, os agentes, os instrumentos, a finalidade, os métodos e o produto. Então, tanto do enfermeiro administrador quanto do enfermeiro de assistencial mantém-se isso, né? O nosso objeto de trabalho é o cuidado. Então, revendo lá, o objeto de trabalho do enfermeiro assistencial é o cuidado do indivíduo, da família e comunidade. E do administrador, o objeto de trabalho dele é cuidar dos agentes do cuidado e recursos que vão ser utilizados no assistir em enfermagem. Então, é muito interligado esses dois objetivos, porque o enfermeiro assistencial ele não consegue fazer uma assistência adequada se não tiver o trabalho do enfermeiro administrativo. Então, eles não estão separados, né? Então, aqui só para a gente rever. Então, o processo de cuidar e gerenciar pode ser considerado como as principais dimensões do trabalho do enfermeiro no seu dia a dia. Então, para cuidar, o que a gente precisa? Precisa observar o paciente, precisamos fazer exame físico, anamnese, levantar dados, fazer diagnósticos, planejar, fazer a implementação do nosso plano, evoluir o paciente, reavaliar para ver se os cuidados prestados atingiram os objetivos propostos. Temos que perceber a interação entre os pacientes e a nossa equipe, entre nós mesmos e a nossa equipe, né? E a nossa equipe com os outros profissionais. Já no processo de gerenciar, temos como foco organizar a assistência e proporcionar a qualificação do pessoal da nossa equipe. Nós somos obrigados, vamos dizer assim, a manter um processo de educação permanente, educação continuada da nossa equipe. E, então, para que tudo isso aconteça, nós vamos ter que utilizar modelos e métodos de administração, porque nós vamos ter que administrar essa força de trabalho, vamos ter que administrar recursos humanos e recursos estruturais e materiais. Então, o distanciamento entre o enfermeiro
que gerencia e o enfermeiro que assiste, muitas vezes gera conflitos e inquietações pessoais e profissionais. O que isso quer dizer? Às vezes temos um enfermeiro que está na administração, ele começa a parar e a sentir, nossa, mas não foi para isso que eu me formei, não foi para isso que eu estudei, eu não pratico mais as minhas técnicas de procedimento. Será que eu deixei de ser enfermeiro? Não, né? Então, mas isso é importante porque gera um questionamento, né, um repensar na nossa prática. Então, o que a gente tem como objetivo? Nós temos que ter uma prática administrativa voltada para a assistência. E assim a gente acaba resgatando o papel do enfermeiro como gerente do cuidado e não simplesmente como aquele realizador de procedimentos, né, aquele prestador de serviço. Então, o gerenciamento no processo de trabalho de enfermagem tem como foco principal a organização da nossa assistência. Então, é o planejamento de ações, não são ações que a gente consegue fazer de forma individual, sempre em equipe, então tem que ser compartilhada. A gente já trabalhou também um pouco sobre a liderança, temos que nos tornar líderes e não chefes, né? E isso vai fazer com que o enfermeiro e a sua equipe consiga atingir a excelência na qualidade do seu trabalho. Então, cuidar e gerenciar são dimensões indissociáveis do trabalho do enfermeiro, cada qual com especificidades que tem o cuidado ao paciente com o foco nas ações. Então, o novo paradigma da enfermagem é construído atualmente envolvendo esse entrelaçamento e essa aproximação entre esses dois processos. Porque na medida que ocorre a articulação entre esses processos, as necessidades dos pacientes, as necessidades da instituição que a gente trabalha serão atendidas de forma integral e isso vai repercutir na nossa boa prática de enfermagem. Então, nesse sentido, a prática do enfermeiro nos serviços de saúde deverá distanciar-se daquelas concepções antigas de gerenciamento, que era um gerenciamento burocrático, só preencher papel e folha, e sim aproximar-se de uma expectativa de gerenciamento do cuidado que conversa diretamente com as atividades assistenciais. Então, cuidar e gerenciar são dimensões inseparáveis do nosso trabalho, cada qual com suas especificidades, mas sempre tendo o paciente como foco da atenção. Então, os objetos de trabalho do enfermeiro para alcançar o gerenciamento do cuidado são a organização do trabalho e os recursos humanos e de enfermagem. Nesse processo, um conjunto de instrumentos técnicos e próprios são necessários para atingir esses objetivos. Então, o planejamento, previsão e provisão de recursos humanos e materiais, tomada de decisão, uso de sistemas de informação em saúde, educação continuada e permanente, supervisão e avaliação no contexto dos serviços de atenção à saúde. Então, gente, daqui para frente as nossas aulas serão a sequência desses tópicos, desses instrumentos técnicos administrativos. Nós não saímos ainda do planejamento. Hoje eu vou abordar mais um pouquinho o planejamento para reforçar, principalmente para enfatizar o planejamento, para facilitar na elaboração da segunda etapa da IP de vocês, que é a parte do planejamento estratégico. Então, na sequência, a gente vai ver previsão e provisão de recursos humanos, materiais, tomar a decisão e assim por diante. Então, para ficar bem claro essa parte de planejamento, eu vou contar uma historinha aqui de uma enfermeira, como que é a rotina diária dela de trabalho, né, mais ou menos, para vocês tentarem perceber o que é assistencial e o que é gerencial administrativo. Dei um nome aqui para a enfermeira Mara. A enfermeira Mara trabalha há 10 anos
numa sala de urgência, então no PA de um hospital público, que tem 120 leitos de internação, 25 leitos de UTI e 10 leitos de unidade semi-intensiva, distribuída nos 4 pavimentos do prédio do hospital. E ela tem, então, como local de trabalho, um hospital público. No setor de urgência, temos aqui o dimensionamento do hospital e ela trabalha no PA, né, no setor de urgência e emergência. Nesse setor, nós temos sala de trauma, com 5 leitos monitorizados, sala de estabilização de paciente, com mais 5 leitos com monitorização, e 7 consultórios de especialidades para atendimento de diversas especialidades. Então, o hospital que ela trabalha, os pacientes chegam até o PA via a central de regulação médica. Então, a central de regulação de leitos, lembra lá das redes de atenção, lá de urgência, emergência que a gente estudou, ela é responsável por encaminhar esses pacientes. Então, nós temos o hospital, a equipe de enfermagem do PA é constituído por 21 enfermeiros e 45 auxiliares de enfermagem, técnicos, né? Que conforme a escala rotativa são alocados nas 3 salas do PA. Né? Na sala de tem uma sala de triagem, uma de trauma, estabilização e consultório. Então, esses enfermeiros, inclusive a nossa enfermeira Mara, ela está aqui na sala de trauma. Então, aqui na sala de trauma, quais são as funções da enfermagem, do enfermeiro? Orientar e supervisionar os técnicos de enfermagem quanto aos cuidados a serem prestados, verificar e testar o funcionamento dos equipamentos, controlar e realizar a previsão de materiais e o estoque de materiais e medicação. Cabe ao enfermeiro realizar os cuidados diretos assistenciais ao paciente de maior complexidade, principalmente no caso ali o politraumatizado, ela está na sala de trauma, e com instabilidade hemodinâmica. A enfermeira Mara não faz só isso. Ainda ela solicita a avaliação médica dos pacientes admitidos, ela faz a solicitação dos exames diagnósticos quando prescritos pelos médicos, admite paciente, transfere paciente, auxilia em procedimentos médicos e, além disso, ainda gerencia conflitos entre a equipe, os pacientes, entre os pacientes e outros profissionais da saúde. Então, a Mara, após receber o plantão dela, ela delegou algumas ações para os técnicos, que deveriam fazer a medicação dos 3 pacientes que estavam na sala de trauma naquele momento, e também prestar os cuidados de higiene e conforto. Esses pacientes estavam lá desde o dia anterior, porque não tinham subido para as respectivas clínicas de internação. No caso ali era de ortopedia, porque não tinha vaga. Então, eles ficaram lá na sala de trauma, lá no PA. Então, os auxiliares fizeram o que a enfermeira Mara pediu, medicaram todos os pacientes, iniciaram o banho dos pacientes, porém, um dos pacientes era uma vítima de TCE, politraumatizado, fratura em membro inferior esquerdo. E esse paciente, então, para fazer o banho de leito, ele estava com colar cervical, exigia movimentação em bloco. E para quem sabe esse tipo de banho, ele precisa de 3 profissionais para estarem fazendo. Então, a equipe deu o banho nos outros 2, que só 2 poderia ser feito, fizeram as medicações e outras medidas necessárias, e avisaram a enfermeira Mara que precisariam dela também para ajudar no banho desse paciente. A enfermeira Mara falou que ok, que ela vai auxiliar no banho, mas antes de entrar no banho com as duas técnicas, ela foi verificar os materiais e equipamentos prioritários da sala dela, né? Então, material de intubação, respirador, monitor, desfibrilador, tudo que ela precisa, né? Então, ela checou os equipamentos e ela percebeu que estava sem um ventilador infantil na unidade, faltando vidro de aspiração a vácuo e faltando ambu. Então, ela já solicitou
esse material para os respectivos setores, né? E para o desenvolvimento, então, do seu trabalho ficar completo. Ela também solicitou à equipe médica para verificar, reavaliar o paciente, visto que os pacientes que estavam na sala dela estavam desde o dia anterior, né? Estavam lá na sala de trauma. Eles já tinham sido submetidos ao protocolo de triagem, que receberam a classificação vermelha para atendimento imediato. E, entretanto, embora os pacientes devessem ser internados lá nas clínicas de ortopedia, não havia leito disponível. Avisou os médicos, pediu uma nova avaliação, um novo encaminhamento e foi auxiliar no banho. Só para quem não sabe, eu não achei nenhum banho de leito com mobilização em bloco, mas achei essa figurinha aqui que é feita a mobilização em bloco para o pessoal do pré-hospitalar, em que nós temos que segurar aqui perna, fazer a movimentação toda em conjunto, pernas, tronco, e sempre tem um que fica segurando aqui na cabeça. Então, cruza-se aqui os braços para fazer a movimentação em bloco, e isso é necessário para dar banho também e nesses pacientes. Então, a enfermeira Mara foi lá, realizou o banho, e também durante a realização do banho ela já aproveitou para ver se os pacientes apresentavam alguma lesão por pressão, alguma coisa na parte de tegumento. Então, conseguiram perceber todo o trabalho da enfermeira, né? E que a parte assistencial e gerencial, elas estão juntas, elas se complementam, né? Então, nós precisamos dessa integração de uma parte assistencial e gerencial. O que eu, nessa historinha, não terminou ainda, mas até aqui, o que deu para perceber? Que a enfermeira, ela tem tanto a função assistencial quanto de gerenciamento. Ela trabalha numa área do hospital que é bastante complexa, né, que é o pronto atendimento. Então, no caso dela, um acesso regulado a serviço de maior densidade tecnológica. A assistência do paciente é baseada nas necessidades, né, da sua condição de saúde. A enfermeira precisa fazer o gerenciamento de recursos materiais, de equipamentos, recursos humanos, né? E ela precisa supervisionar. Então, as técnicas estavam fazendo o seu trabalho, mas sobre a supervisão da enfermagem. Processos mais complexos, ela teve que ajudar, e pessoalmente, né? Então, ela fez todo um gerenciamento do seu trabalho, articulando ao mesmo tempo assistência e a parte da administração. Então, o planejamento vai ser importante para que esse processo ocorra, tá? Então, aqui nessa historinha da enfermeira Mara, a gente detectou um problema, que é um problema gerencial e um problema de planejamento. Qual o problema, professora? O problema da demora do encaminhamento dos pacientes da sala de urgência e emergência para os setores de internação, né? Então, viu que ela teve que chamar novamente a equipe médica, né? Solicitar uma reavaliação, o paciente vai subir mesmo para a clínica, tem que ligar lá para o enfermeiro, ver se tem leito, para agilizar todo esse processo, né? Então, para que isso não aconteça, que atrapalhe o andamento do trabalho das equipes, que o paciente fica lá, vamos dizer assim, de maneira desnecessária, utilizando um leito, e sendo que tem muitas pessoas precisando daquele leito. Então, isso é um problema que a gente vai encontrar em todos os setores dos hospitais, né? Para circular a engrenagem, um precisa passar para frente aquele paciente para o outro, e às vezes isso fica difícil, né? Então, o planejamento vai ser importante para tentar sanar, minimizar esse tipo de problema que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, o planejamento é um instrumento gerencial, inerente ao funcionamento dos sistemas de saúde, que permite identificar esses problemas de saúde e da população, selecionar aqueles de maior impacto,
estabelecer objetivos que visem a modificar essa situação encontrada, determinar as ações, o que eu vou fazer, o que eu vou desenvolver para que os meus objetivos sejam atingidos, né? E se eu conseguir ou não, tenho que avaliar, né? Então, a pergunta: por que os enfermeiros devem realizar o planejamento? Gente, para facilitar o nosso trabalho. Vocês vão ouvir falar de enfermeiros que tem enfermeiros que eles ficam apagando incêndio. Eles ficam correndo atrás de coisas extremamente importantes, mas que poderiam estar já tudo resolvido se tivesse um bom planejamento, certo? Então, quando você está no teu plantão e você faz o planejamento, organiza as coisas, claro, coisas que não estão ao nosso alcance de que não aconteça, tudo bem, mas coisas que dependem da nossa organização, eficácia, boa vontade, isso impacta na assistência do paciente, né? Então, por exemplo, eu estou lá a enfermeira Mara está lá na sala de trauma e vai levar um paciente que foi solicitado um exame de imagem, vai fazer uma tomografia. Esse paciente está em uso de oxigênio. Vai lá, prepara o paciente, tudo chega na hora, não tem cilindro de oxigênio. Ele tem que ligar lá no setor, pedir para trazer, isso atrasa o setor de imagem que estava esperando o paciente e vai fazendo o evento em cascata, né? Então, nós temos que planejar a nossa assistência. Então, principalmente se nós estamos numa unidade complexa, como UTI, como urgência e emergência, centro cirúrgico, né? Se eu me organizar, facilita a minha tomada de decisão. Eu consigo sintonizar a direção dos serviços de saúde e das outras unidades funcionais. Eu consigo avaliar o andamento do meu planejamento. Às vezes o nosso planejamento fica muito ruim, tá? Temos que rever. Compartilhar os objetivos com a equipe. Então, se a gente tem um objetivo, não adianta eu querer atingir esse objetivo sozinha. Tem que compartilhar com a minha equipe, expor o problema, articular com eles possíveis soluções, implementar essas ações propostas e avaliar se foi suficiente, se deu certo, se não deu certo. Então, a gente tem que comprometer toda a equipe para atingir aquele objetivo. Então, vamos para o planejamento. Então, na enfermagem, o instrumento de planejamento mais utilizado é o planejamento estratégico situacional. É aquele voltado para as resoluções de problemas, aquilo que o profissional de saúde, no caso o enfermeiro, é o ator, ele detecta na sua realidade, ele compara aquilo com um padrão que considera inadequado ou intolerável, e que o estimula a enfrentá-lo, visando a promoção de mudanças. Então, o que é o planejamento estratégico situacional? Eu tenho que estar lá na ponta, eu tenho que estar vivendo aquela realidade. Eu encontro um problema, vamos lá, detectar o problema. Demora para o paciente sair aqui da minha sala de urgência e emergência e ir para a clínica de internação. Isso não é o ideal. É inadequado. Isso vai gerar um conflito, vai gerar um problema. De quem é a culpa? Por que não vai? Por que ficou? Será que foi a equipe da noite que ficou com preguiça de encaminhar o paciente, de procurar leito, de ligar atrás de leito? Então, é uma série de coisas, né? Mas isso vai me estimular a melhorar a qualidade do meu trabalho e também vai promover mudanças, né? Mudanças de padronização, de protocolos, etc. Então, o planejamento estratégico situacional considera a existência de vários atores, admite o conflito como algo inerente às relações sociais e advoga que o poder, a tomada de decisão e o próprio planejamento devem ser compartilhados. Então, ali são vários atores. Eu tenho enfermeiro, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho técnico de enfermagem, eu tenho médico. Vai gerar um conflito. Esse conflito vai fazer com que eu reveja o protocolo, eu reveja o que está acontecendo, vou tomar uma decisão, mas eu não consigo fazer isso sozinho.
Então, no planejamento estratégico situacional, eu posso mudar a realidade. Eu sou ator daquilo que eu estou vivendo. Eu não estou à deriva, eu tenho que aceitar porque é assim. Então, rejeita a teoria do comportamento social como aquela capaz de fundamentar as questões relativas ao planejamento e coloca em seu lugar a teoria da ação. Então, eu não posso ficar assim, é sempre assim, o protocolo é assim, demora mesmo, não tem leito mesmo, nunca tem leito mesmo e eu não faço nada. Então, eu tenho uma ação estratégica. O que eu posso fazer? Né? Então, é isso que é o objetivo do planejamento estratégico. Você vai ter um problema que vai gerar um conflito, que vai te impulsionar para uma ação. Essa ação não é isolada, sempre compartilhada, mas que vai gerar mudanças. Tá? Então, vamos lembrar lá do planejamento estratégico. Ele é composto por 4 momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Então, lembrando que o planejamento estratégico é uma ferramenta e essa ferramenta ela deve ser usada para transformar uma realidade. Ela nos direciona, ela nos dá capacidade de gerência e controle da ação sobre o nosso objeto de trabalho. Então, vamos colocar aqui exemplos, né? Dando continuidade ao exemplo da enfermeira Mara, na nossa historinha aqui, as etapas do planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico tem um momento que ele é explicativo. Nesse momento explicativo, é o momento que nós devemos definir e descrever o problema. Então, a definição desse problema, vamos pegar o caso da enfermeira Mara, é a demora para transferir o paciente da sala de trauma para internação, para UTI, para outro hospital, sei lá. É o tempo de permanência daquele paciente que ele já foi atendido, já foi estabilizado, ele precisa ir para uma cirurgia, ele precisa ir para uma UTI, ele precisa ir para uma clínica, não é mais ali o lugar dele, né? E isso deve ser ocorrer de forma mais eficiente. Então, esse é o meu problema. Então, demora para a liberação do leito. Tá. Se eu quero resolver esse problema, eu tenho que estudar esse problema. Então, por que é que não tem leito na clínica cirúrgica? Por que é que não tem leito na UTI? O que está acontecendo? Então, eu vou estudar. Então, através desse momento de estudo do meu problema, nós vamos buscar a descrever, caracterizar quanti e qualitativamente o problema. Então, a enfermeira Mara foi lá e viu que na unidade de internação pediátrica, do momento que o paciente tem alta até a liberação do leito, 6 horas, até que é um tempo bom. Na unidade de internação da clínica médica, o tempo é de 72 horas. O paciente teve alta e ficou mais 72 horas lá ocupando um leito que ele não deveria estar ocupando. E na clínica cirúrgica, um tempo médio de 46 horas. Então, gente, o paciente está ficando muito tempo lá. O que está acontecendo? Ela foi verificar, né? Então, a explicação lá dos enfermeiros desses outros setores foi: o paciente demora para sair do leito porque ele vem de outro município e o município não manda ambulância e ele não tem como ir embora, só pode ir embora com a ambulância, então tem que esperar. Às vezes o município só tem ambulância segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, não sei, e daí o paciente fica aqui. E outro caso é aqueles pacientes que sofreram traumas, que eles se tornaram pacientes extremamente dependentes, principalmente do cuidado de seus familiares, e para ele ir embora é necessário alguns equipamentos, é necessário, às vezes, respirador, às vezes é necessário uma cama de hospital, às vezes é necessário materiais de curativos específicos para ele. Então, isso é isso que faz demorar. Então, o paciente tem alta, daí que o pessoal da enfermagem, do serviço social, é que vai atrás desses recursos necessários para garantir a continuidade do atendimento do paciente no domicílio.
Então, isso foi levantado durante o momento explicativo, né? Só que a manutenção desses pacientes nesse sentido vai levar baixa rotatividade dos leitos, aumento do custo de internação, ainda há risco para o paciente ficar internado e pegar uma infecção hospitalar, a equipe de saúde com baixo poder de intervenção e ambiente propício para conflitos na equipe. Isso aqui é bastante importante, porque se a clínica cirúrgica não tem leito, o paciente não consegue sair da UTI para a clínica cirúrgica, o paciente não consegue sair da sala de estabilização, da sala de trauma, para a clínica cirúrgica. Daí a central de regulação liga pedindo leito. Tem leito na UTI? Tem leito na sala de estabilização? Não tem. Não tem por quê? Porque um paciente que já está de alta não consegue liberar o leito, porque lá no outro local tem um paciente que está lá usando o leito de forma desnecessária. Isso é bastante comum. Daí nós passamos para o momento normativo. Nós vamos desenhar o plano, compor operações para impactar na causa mais importante. Então, o produto do momento normativo vai ser a ação do nosso plano. O que a gente vai fazer, então, para que esse paciente saia mais rápido da clínica médica, saia mais rápido da clínica cirúrgica, né? Temos que estudar, então estudamos o problema, identificamos o problema, e agora como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai agir com esses pacientes com maior grau de dependência e pacientes que vêm do outro município? O que nós podemos fazer, né? Então, a gente vai levantar. Para resolver isso, vai ter que ter recurso financeiro, vai ter que ter recurso de poder e autoridade, de comunicação, de saberes científicos, recursos materiais, recurso humano, de organização. O que vai precisar? Então, no momento normativo, nós vamos tentar implementar aquilo que está faltando acontecer. Então, por exemplo, a família dos pacientes que ficaram com um grau de dependência maior não foi previamente preparada sobre os cuidados pós-alta. Então, aqui dá para a gente intervir. A família não tem estrutura domiciliar para receber o paciente. Estão achando um lugar para colocar esse paciente. O transporte da ambulância do intermunicipal, regional, não é eficiente. E de que maneira a gente consegue minimizar isso? Então, no momento normativo, nós vamos identificar, por exemplo, no caso, né, identificar o responsável familiar. Gente, isso aqui são ideias. Se for possível, se tiver pessoal, por isso que vou ver lá, tenho pessoas para fazer isso, tenho recurso financeiro, tenho como conseguir ir lá no domicílio, a equipe do serviço social, outra equipe, ir lá no domicílio de forma antecipada, já verificar se tem condição, se não tem, orientar para os familiares adequarem o ambiente físico, ajeitar a cama, se vai precisar de cadeira de rodas, se vai precisar de material curativo, se vai precisar de respirador. Então, é isso que vai ter que ser feito, né? Então, que tal a gente já deixar elaborado um manual educativo com os cuidados para esse tipo de paciente? Que tal a gente elaborar uma carta de contrarreferência para a unidade básica de saúde para dar continuidade ao processo? Então, são várias alternativas que a gente pode estar elencando para conseguir com que essa rotatividade de leito ocorra de forma mais efetiva. No momento estratégico, busca-se construir a viabilidade do desenho normativo, identificando os obstáculos que possam pesar no projeto. Técnica, política, econômica, de cultura. Vamos conversar com o chefe do setor e ele falou que não tem pessoal de serviço social que possa ir no domicílio previamente. Mas ele consegue conversar com os médicos que já vão orientando a equipe de enfermagem do serviço social, que eles estão pensando em 48 horas dar alta para aquele paciente. E nesse intervalo de 48 horas, a equipe do serviço social de enfermagem já vai se organizando no sentido dessas orientações, dessas adequações, para que quando realmente se efetivar a alta, já esteja tudo isso definido. Com relação às ambulâncias intermunicipais, daí precisa de questão política, né? Então, isso fica um pouco aquém da nossa ação. Então, ali, tem uma ação política. Mas, de repente,
Se isso impactar muito e você conseguir comprovar para um supervisor de nível mais superior dentro do hospital que isso está impactando nos custos, o diretor do hospital pode entrar em contato com o prefeito da cidade, se o hospital for municipal. O prefeito se contactua com os outros prefeitos e fazem uma reorganização dentro do consórcio que ocorre entre eles, né? Então, no momento estratégico. Então, ali, antes do paciente ir alta, já posso verificar o vínculo da família com o paciente, porque às vezes a gente tem paciente que não tem vínculo nenhum, nem tem família, né? Isso é mais outro problema. Também depende de uma decisão multiprofissional. Então, hoje já se está implementando nos hospitais a alta da nutrição, a alta da fisioterapia, a alta da enfermagem, a alta do médico, não só a alta médica. Então, o paciente sofreu uma amputação e tem um curativo super complicado, ou não deu tempo da equipe organizar no sentido de fazer um treinamento com os cuidadores desse paciente, como é que vai ser no domicílio. Então, dá-se alta médica, mas precisa ainda da alta da enfermagem. Não, eu preciso ainda orientar, passar os materiais, etc. Fazer a minha prescrição para eles. Então, isso é bastante interessante. Às vezes precisa fazer empréstimo de equipamentos, fornecer medicamentos. Então, no momento estratégico, o que a gente pode fazer nesse sentido? E o final é o momento tático operacional. É o momento que tudo foi realizado, tudo que foi pensado, tudo que foi discutido, tudo que é possível fazer ou não, se transforma em ação. Vamos fazer dessa forma daqui para frente. Então, ao mesmo tempo, nesse momento tático operacional, se subdivide o gerenciamento estratégico para monitorar a execução do plano. Começamos o plano, está dando certo, como é que está ocorrendo, o que está faltando, o que está sobrando. Vamos controlar a implementação e vamos avaliando, né? Então, lá no momento tático operacional, nós conseguimos conversar com a família e já realizamos o preparo psicoemocional desse paciente com esses familiares. Já prescrevemos, já foi orientado, já foi supervisionado. Então, os familiares têm segurança e conhecimento para realizar no cuidado pós-alta. Nós conseguimos suprir no domicílio a infraestrutura física e material para o cuidado do paciente. E com isso a gente consegue melhorar a nossa produtividade. Então, a gente espera que vocês tenham entendido bem agora a parte do planejamento, aplicado à nossa profissão, à nossa prática diária. Nós estamos a todo momento realizando o planejamento, tomando decisão, verificando a necessidade de materiais, de pessoas, enfim. Então, esses instrumentos técnicos eu vou estar conversando com vocês. Nós estamos estudando, terminamos agora a parte do planejamento. As nossas próximas aulas eu vou seguir isso aqui: previsão e provisão de recursos materiais, recursos humanos, tomada de decisão, sistema de informação em saúde, educação continuada e permanente, supervisão e avaliação. Boa noite a todos. Obrigada.